Fala galera, tudo bem? Então, estamos de volta com o nosso Simples Talk e hoje, aqui conosco, ele, meu grande amigo, Assis Santos Cardoso. Fala aí, Assisão, tudo bem, meu amigo? Fala, Digão, beleza? Prazer estar aqui para trazer um pouco da minha história aí para adicionar nesse simples talk aí que a gente tem feito aqui. Prazer é todo meu, cara. Te amo, você sabe muito bem disso, sou um amigão, assim, um prazer que eu tenho na vida de Deus ter trazido você, a Camila, para cá, para Simples. E a tua história é incrível, eu tenho certeza que você vai edificar a vida de muitas pessoas aqui no nosso Simples Talk. Fique à Amém. vontade aí para falar tudo que você tem para falar. Assis, eu queria perguntar para você como que começou a sua trajetória no esporte e de onde que veio isso, quem foi que te orientou, como que isso fluiu na sua vida? Então, Rodrigo, quando eu era menor, eu era um rapaz gordinho, né? E aí, era um pouco mais alto do que a galera da minha escola. E aí, minha mãe me levou no médico, no pediatra, né? Ele pegou e falou com minha mãe que eu precisava fazer algum esporte, né? Por conta da saúde do meu pai. Meu pai é diabético e tal, e naquela época já tinha esse histórico na família, né? E o pai dele também, e é meu pai, então eu poderia ter, né? Como eu já era gordinho, aí falou pra minha mãe me levar, porque eu tinha que fazer algum esporte. Aí na época eu tinha acabado de abrir lá o espaço, lá o Miétimo da Silva, que foi onde eu comecei a jogar o basquete, mas na escola já comecei a fazer algo dentro daquilo, né? Fazia handball, e aí quando eu fui pro Miétimo fazia handball e o basquete, e na época eu fui, assim, o que eu falo, né? Que eu fui empurrado, né? Eu ia porque eu tinha que ir. E aí acabei gostando e foi acontecendo as coisas que a gente vai destrinchar aqui nesse bate-papo. E assim, junto com a sua história, tem várias outras histórias de vários atletas assim que jogaram e jogam em alto rendimento, que entraram no esporte muito por conta de saúde, por conta de algum tipo de problema. E a tua história é bem bacana por causa disso, né? Eu sempre fui gordinho, mas eu sempre pratiquei esporte, sempre fiz alguma coisa, joguei bola, fiz judô. E o esporte é vida, o esporte é saúde, e isso é uma realidade para todos nós. Assis, eu queria que você falasse para nós assim, o basquete em si virou uma realidade para você com quantos anos? Como que aconteceu isso e aonde aconteceu a sua formação de atleta no basquete? Você caiu de paraquedas, como a gente costuma dizer? Você começou em uma outra modalidade? Como é que funcionou? Então, como eu era alto, todo mundo falava, tipo, pô, joga basquete, joga basquete. Aí então falava pra minha mãe, pô, seu filho é muito alto, vai jogar basquete. E uma das coisas que a galera, né, falava pra minha mãe, cara, ele é muito alto, vai ser modelo. Muita gente falava isso. Pouca Olha gente falava aí. sobre a questão do esporte, né? Mas tinha algumas pessoas que falavam, pô, ele é muito alto, tenta investir o tempo dele em basquete ou vôlei. E aí acabou que eu fui pro MIESM, né? Foi onde eu comecei a ter de fato, né, as noções de regra, de como driblar a bola. E na época eu jogava handball, então handball se você dribasse a bola como no handball, você estava conduzindo a bola, né? E aí a gente foi no MIESM, fizemos uma matrícula, cara, e assim, Deus, né, todo um propósito, Deus, o meu professor era o preparador físico do Fluminense, e no caso da minha idade, né, que eu tinha 13 anos, então eu era mirim, e ele era o preparador físico e ia começar uma peneira lá no Fluminense. E ele reuniu uma galera de lá que ele via que ele tinha algum potencial, que era melhor, que era esperto, enfim. E a gente foi pro Fluminense, né? Foi uma galera e aí acabou ficando um grupo de amigos lá. E foi assim que a gente foi entrando no esporte, né? Meio que no susto mesmo, né? Foi. Para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro existe um projeto, ainda está em atividade, que é o Miécimo da Silva, que se encontra lá em Campo Grande e é assim, uma oportunidade brilhante para crianças, jovens, adolescentes, e é demais, assim, uma iniciativa muito bacana. Assis, nós já entrevistamos aqui, através de uma live, o Felipe Santos, né, que joga lá na Eslovênia, e ele contou um pouco da experiência dele de tão novo, já ter assim que deixar a família. A gente sabe que a vida de um atleta é uma vida de muita renúncia.
E ele contou para nós de quantas coisas que ele abriu mão, e uma das coisas que ele abriu mão foi da sua infância e da sua adolescência, porque ele estava em busca de um sonho. Eu queria que você falasse para nós, assim, que bem cedo a sua vida mudou. O sonho, né, de se tornar profissional do basquete fez você também abrir mão de muitas coisas na sua vida, né? Então, como falei, né, com 13 anos eu fui pro Miésimo e logo depois já fui sim pro Fluminense, né? Foi onde eu passei minha vida inteira ali de amador, né? E cara, foi renúncia atrás de renúncia, né? Meu pai foi transferido para Belém, o pai da Marinha, e meu pai foi transferido para Belém, onde que ele nasceu. E assim, para o cara que é militar, né? Quanto mais longe ele transferido é melhor, porque ganha um dinheiro a mais e tal. E isso era muito bom pro meu pai, a promoção e tal. Meu pai foi para lá, a minha mãe brigou com meu pai, falou, ó, deixa ele ficar aqui, não sei o que, é bom para ele, tá gostando do esporte. E o meu primeiro ano no Fluminense, assim, foi muito bom, né? Porque eu fazia algumas coisas no scout, né, que eu nem sabia, né? E aí o cara fala, cara, tu fez tal coisa, cara, poucas pessoas fazem isso. Aí eu, tá, mas o que é isso aí, cara? Aí ele me explicava, eu falei, ah, tá, pô, maneiro, que tipo assim, eu pegava, vamos supor, mais de 10 rebotes, fazia mais de 10 pontos e tinha uma outra coisa, vamos supor, eu dava 10 bloqueios, né, 10 tocos, ou então roubava 10 bolas. Aí isso se chama triple-double, né, e aí eu fiz isso, aí o meu técnico na época era o Cielo, né, ele começou a me olhar e ver que eu tinha futuro, e aí quando aconteceu dos meus pais viajarem, ele trocou até uma ideia com meu pai, falou, pô, seria bom ele ficar, porque ele tem um futuro, eu vejo como ele consegue assimilar as coisas muito rápido, então nessa idade tu consegue ver que o cara tem um diferencial. E aí fiquei longe dos meus pais, né? Foi a coisa que me amadureceu, porque eu fiquei longe dos meus pais, então eu comecei a ter que fazer outras coisas, fiquei na minha tia, apesar de ter minha tia do meu lado, sempre me apoiando lá, fiquei longe da minha mãe. Aí o que mais me machucava era ficar longe da minha mãe, porque assim, meu pai ele trabalhava muito, então eu ficava mais tempo com a minha mãe, então eu sentia muita falta dela, chorei muito quando era nessa fase, mas acredito que tudo teve um propósito de Deus e eu tenho amadurecido nesse tempo aí. E aí foi assim, cara, a gente vai amadurecendo com as situações e dificuldades, né? A gente vai vencendo elas. E dentro desse período também teve a situação de você até mesmo ter deixado até essa tia mesmo, né? Você passou a morar numa espécie de uma república que ficava mais perto do Fluminense nas Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. E aí sim, aí é uma situação que você falou, cara, agora é basquete e é isso aí, não tem outra coisa e vamos que vamos. Então, aí eu fui morar na época que eu tinha que voltar ia voltar para Belém, ia morar lá. Aí o Tiago mais uma vez interviu, falou, cara, eu fui falar com ele, né, fui dar notícia para ele que eu ia ter que morar com meus pais em Belém. Aí eu falei com ele, pô, não, cara, segura aí, me dá 2 dias que eu vou ver o que eu posso fazer. E na época ele falou com meus pais, falou com meus pais que questão de que eu poderia ficar com ele, e meus pais deixaram, graças a Deus, que já era uma época que eu já estava, como eu falei, eu fui empurrado para o esporte, para o basquete. E depois que eu entrei, que eu vi as coisas acontecendo, eu fui gostando do esporte, né? Foi um esporte que me desenvolveu muito bem, tipo, não só como caráter de pessoa, mas minha autoestima, essas coisas assim, porque eu era um menino alto, magro, andava encurvado com vergonha e não interagia muito com as pessoas. Então, dentro do esporte, eu cresci como eu estava mandando bem, né, dentro de quadro, então minha autoestima aumentou, né? Então eu interagia com as pessoas, eu não andava mais curvado do jeito que eu andava mais assim, com postura. Então, a partir disso, eu comecei a gostar do esporte. Então o Tiago viu também isso e falou com meus pais, aí que meus pais falaram, tranquilo, fica aí. Aí eu fui, nessa época que eu estava para sair da casa da minha tia, eu fui até na casa do Nelsinho, que, pô, um amigão, que na época era meu preparador físico, o cara, pô, gente boa.
abriu as portas da casa dele lá e eu passei, acho que o Natal e o Ano Novo na casa dele. Foi muito legal. E foi isso, essa caminhada aí que aconteceu e eu tive que me amadurecer muito rápido. Então, tipo, o Tielo, ele tava lá como meu responsável, só que eu tinha que fazer minhas coisas, eu tinha que fazer comida. Então, a primeira comida que eu aprendi a fazer que era fácil, era macarrão. Aí eu fazia macarrão com salsicha, macarrão com calabresa. Aí eu aprendi a fazer carne moída. Aí depois fui aprendendo a fazer feijão, arroz, aí fui evoluindo. Aí o feijão foi a última coisa que eu aprendi a fazer. Aí eu fazia, tipo, arroz, eu fazia com purê, que era fácil. Aí foi assim, cara. Foi muito maneiro. A tua história é muito parecida com a história de muitos meninos, né, cara? Que, assim, no Brasil em si, qualquer garota, aí, se você pegar 100, 10 vão falar: meu sonho é ser jogador de futebol. Eu tenho lá os 2 filhos, lá, o Nicolas e o Tito, e muito mais o Nicolas já fala: eu quero ser jogador. Ele quer ser uma opção de coisa, né? Mas entre tantas, eu quero ser jogador de futebol. Assim, o desejo de se tornar um jogador de basquete, hoje, né, com o NBB aparecendo bastante, algumas pessoas já até desejam, mas não é demais da conta. Mas a renúncia que você fez é a renúncia de muitas pessoas que desejam chegar lá, né, cara, a se tornar profissional. E dentro dessa realidade, né, você passou muitos perrengues, passou muitas situações, mas o sonho de se tornar profissional do basquetebol também trouxe muitas experiências boas para você. Para quem não sabe, o Assis, ele jogou em alguns clubes aqui no Brasil e ele jogou na seleção brasileira de novos. Ele tem uma história tremenda, maravilhosa na seleção brasileira de novos. E ele vai falar um pouco para nós aqui sobre essa situação, né, Assis? Fale para nós aí das suas conquistas, seleção, viagens e essa experiência de jogar na maior liga de basquete do Brasil, que é o NBB. Então, a minha primeira conquista, estava até falando com a Camila ontem que a gente viu a medalha, né? Ela falou assim: que é da escola. Eu falei: calma aí, que essa daí foi a primeira que eu ganhei. Que eu ganhei no Fluminense, foi um campeonato que a gente foi lá no Sojipa, lá no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, foi em Novo Hamburgo. E aí a gente foi pra lá, viajou, a gente conseguiu ganhar a minha primeira medalha. Eu acho que não foi nem de campeão, mas foi de bronze, mas foi a primeira medalha, né, cara? E aí, a partir disso, cara, do primeiro ano que eu comecei no Fluminense, foi mirim, eu fui subindo de categoria. O meu primeiro ano de infantil, né, na verdade, depois do mirim infantil, com 14 anos, já começou a surgir algumas coisas novas para mim. Começou a surgir a seleção carioca. Eu não tinha nem noção que tinha isso, né? Seleção carioca e tal. Aí falou: cara, tu pegou a seleção carioca. Aí a seleção, na época era de 15, com 14 anos comecei a pegar. E aí acabei entrando no radar, né, dos técnicos da seleção carioca e depois da seleção brasileira, né? E cara, é uma experiência. Para mim foi uma experiência de primeira, foi muito impactante, né? Eu falei: caraca, eu cheguei aqui e tal, e aí foi que começou a dar o start. Falei: pô, eu tenho alguma coisa aqui para poder dar, né? Tipo, eu consigo ir mais além. E aí começou a dar o start, então eu comecei a gostar mais do esporte, por conta das conquistas, das coisas que eu consegui fazer no clube. E aí a gente foi evoluindo. Depois cheguei na seleção brasileira com 15 anos, peguei uma seleção brasileira onde tinha acho que 40 adolescentes tentando ficar entre os 12. E, cara, foi uma experiência surreal, porque assim, a gente viajou, a gente foi para Floripa, a gente ficou no Sesc lá, confinado lá uns 2, 3 meses treinando. E aí tinha os cortes, é uma sensação muito louca, porque e dá até uma nostalgia, né, cara, que eu lembro que a gente chegou lá, os caras: ó, aqui tem regra, vocês não podem comer besteira, que, pô, adolescente, né, cara, a gente gosta de comer uma besteirinha. Já falamos com o cara da lanchonete, vocês não podem ir lá. E eu lembro na época, cara, que a galera que ia saindo, o cara já voltava com chocolate, era um sinal já. E esse cara foi eliminado, o cara já voltava com chocolate. E aí eu fui crescendo, depois eu peguei a seleção brasileira também com 19. E cara, só experiência muito boa. No Fluminense também teve um ano que a gente ganhou, todas as categorias do Fluminense ganhou nesse ano, e, cara, foi muito legal. Tem muita história para contar, tô falando já demais. Tá nada, a história é fera. Eu gosto muito de
eu vi. Nós trabalhamos juntos durante um tempo, né? E eu já gostava de basquete, mas passei a me apaixonar mais pelo basquete. Aprendi muita coisa com você, me falando sobre regras, coisas que eu não sabia. Assim, cara, saiu de Campo Grande, beleza. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o Giovanni aqui também no Simplistal, que ele um atleta de futebol. Cara, o que é você sair de Campo Grande? Não tinha muita expectativa, perspectiva. E daqui a pouco tu tá dentro de um avião, viajando aí para outras nações, outros países. Isso através do basquete, né, cara? O basquete te deu essas possibilidades, realizou alguns sonhos na sua vida que muitas pessoas, de repente, nunca vão experimentar esse tipo de coisa, né? Então, essa situação, como eu estava te falando, Rodrigo, minha família não tinha condições. E uma das coisas que eu consegui com o basquete é conhecer lugares que talvez se eu tivesse com a minha família, meus pais não conseguiriam bancar. E na época, assim, eu quando comecei a falar sobre time, assim, eu não era nem jogar basquete, eu falava pra minha mãe que eu era Vasco, né? Porque minha mãe é Vasco, meu pai é botafoguense. Então eu falava, e aí minhas irmãs eram botafoguenses, que meu pai queria, né? E aí o que eu fazia? Eu falava, não, sou Vasco, tô junto com a minha mãe. E aí, cara, o Fluminense, cara, eu tenho uma paixão por ele por conta das coisas que eu vivi lá. E as pessoas que... O clube era diferente, a harmonia ali do clube era diferente. E os pais também ali no meio do basquete, eles ajudavam muito. E, cara, a outra pergunta que você tinha feito, a sensação de jogar na Liga Principal do Brasil, né, o NBB, cara, é muito diferente. E é muito legal tu ver... Assim, eu falava pra Camila, cara, depois que eu parei de jogar, né, e eu falo, cara, como era legal, sabe? E uma das coisas que, quando as pessoas perguntam pra mim sobre assunto de basquete ou de esporte, eu sempre digo para as crianças, sabe? E como aconteceu comigo, eu não gostava de esporte e acabei gostando no meio do caminho. E isso aí é tremendo. Você falou uma situação ali que eu queria aproveitar já. Onde estava Deus na sua vida nesse processo aí? Você já conhecia Jesus? Onde que Jesus entrou na sua história? Qual foi o primeiro contato que você teve com Deus? Então, o primeiro contato de fato de ir à igreja, frequentar a igreja, eu tive quando eu fui para casa da minha tia. A minha mãe já ia, quando a minha mãe ia no centro de Campo Grande, minha mãe já ia, né? Passava às vezes quando numa igreja, na Universal, que tinha ali em Campo Grande, no centro, acho que ainda tem. Aí ela acompanhava um pouco o culto e depois ia fazer as coisas dela. E quando eu fui de fato conhecer Deus, que eu realmente levantei a mão, foi quando eu fui morar com a minha tia. A minha tia é aquela irmãzinha da oração, ela só não anda com coque, mas poderia. Assim, cara, Deus ele faz a diferença nas nossas vidas, né? É Deus quem gera as possibilidades. Eu percebo nitidamente Deus assim na sua vida, te tirando, né, cara, aos 13 anos de Campo Grande, te levando para viver uma outra realidade, morar na Zona Sul, poder frequentar um clube que nós sabemos, o Fluminense é um clube, cara, que poucas pessoas têm acesso àquela sede maravilhosa que o Fluminense tem. E Deus entra na sua vida, mas você passa por uma frustração também na sua vida, que foi a questão da oportunidade que surgiu para você ir para a América. Todo mundo que joga basquetebol tem um sonho de um dia jogar na América. E entrar pelas portas de uma universidade, você consegue o direito de ir para a América, portas se abriram, faculdade te esperando, tudo acontecendo, tudo certo, e aí você sofre uma lesão, cara. O que passou na sua vida nesse momento? Você está no auge da sua carreira, você sofre uma lesão terrível, que eu nunca fiz esporte em alto rendimento, eu tenho a mesma lesão que a sua, é difícil demais, e para quem joga basquete em alto rendimento é impossível. O que se passou na sua cabeça? O que aconteceu pós-lesão e pós-cirurgia? E também, assim, o que Deus fez? Como que Deus entrou nessa situação na sua história? Cara, essa fase foi uma fase bem complicada na minha vida. Foi um momento que eu
aos meus olhos estava tudo andando certinho, né? E acontecendo, como você falou, um sonho de todo atleta de esporte do basquete, né? E eu acredito de outros esportes também, sair do seu país, ter o seu país e conquistar outros lugares fora do país, ser reconhecido, né? E aí aconteceu de eu ter rompido o ligamento no momento que estava dando tudo certo, né? Estava andando, engatinhando para que eu pudesse evoluir mais no esporte, né? Porque eu ia para os Estados Unidos, eu ia até para o Texas, que era a escola Frank Phillips College, e aí soma 4 anos que eu ia ficar lá, e cara, tava tudo certo, a faculdade lá, o colégio, mandou tudo escrito, documentação, falando que ia me ajudar a aprender a língua, material de escola tudo pago, a escola ia ser paga, ia ter lugar para eu ficar, aquela coisa toda, aquele suporte todo que eles têm que dar aqui, que eles dão para o atleta quando vai e envia para poder ajudar no visto. Cheguei lá no consulado, primeira vez, né? Fui sozinho. Na época tinha um cara que estava me ajudando, um agente, né? O Arlen. Ele estava me ajudando e... Cara, quando eu saí de lá, eu virei para ele e falei assim, cara, meu visto foi negado. Aí ele, que isso, cara? Pô, aí ele, cara, nunca vi isso, mano. Nunca vi isso acontecer na minha vida de agente que eu ajudo as pessoas a ir para lá e eu nunca vi isso acontecer. Aí ele falou, cara, não tem problema não, se você quiser tentar ir agora, a gente pode ver com o despachante, mas aí o despachante vai precisar disso. Aí eu fui até lá no cara, né, eu não tinha o dinheiro, mas eu fui no cara, e aí troquei uma ideia com o cara, pô, gostou de mim, quando ele pediu minha data de nascimento, era a mesma dele, que é o nome dele até Alexandre, lembro dele, e aí ele falou, cara, aí o cara gostou de mim, aí tentou me ajudar de alguma forma, cara, eu consigo cobrar mais baixo, não sei o que, pra tentar te ajudar. Só que eu não tinha dinheiro, meu. Aí ele falou, eu falei, cara, então eu falei com meu pai, a gente não tinha grana, eu vou esperar mais um pouco. Aí eu vou tentar ir no meio do ano. Aí virou um ano, era tipo novembro, assim. Aí virou um ano, tentamos de novo fazer o visto. A primeira vez, a faculdade tinha que mandar um novo documento, com a nova data que eu iria, né? E aí chegou o documento muito rápido, em 7 dias. E o cara chegou lá, começou a falar inglês comigo, eu falei, moça, eu não sei falar inglês. Aí ele, mas aqui no documento tá falando que você fala inglês. Aí eu falei, então, eu não falo, não sei o que e tal. Aí ficou naquela, tipo, quase negando meu visto, tipo, pô, vou ter que negar teu visto, porque... Aí eu falei, mas tem alguma coisa que eu posso fazer, pedir para a faculdade, mandar um documento. Ele, tá, então você tem contato com a faculdade, então fala para eles mandarem um documento dizendo que vão te ensinar você a falar a língua e te auxiliar também, e aí volta aqui. Aí me deu 7 dias, o documento chegou rapidinho, voltei lá, aí ele carimbou. Aí nessa carimbou como? Felicidade, né? Muito feliz, pô, alegre e tal. Aí o início do ano começando, ia começar o adulto no Fluminense, eu tinha 20 anos, né? Tinha acabado de terminar um juvenil com 19, já começando no adulto já começando o adulto no início do ano, o campeonato, nem se botando dinheiro, investindo, montou um time maneiro. E aí, na época, o Thiago tinha até falado comigo, que eu morava ainda com ele, né? E aí ele falou assim, cara, eu vou montar um time, vou botar você jogar de lateral, que na época eu era um ala pivô. E aí começou a me colocar de lateral quando tinha 19 anos, eu vou falar, vamos desenvolver você no lateral, nesse adulto, e, cara, não vai ter mais ninguém na sua vaga, meio que você vai ser o cara ali, e você vai desenvolver. E na minha cabeça já, tipo, como? Perfeito, porque eu vou chegar no meio do ano lá, não vou chegar tão mal fisicamente, né? Chegar bem, né? Sim, e lá é muito puxado os 2 primeiros meses lá. Então, eu já na minha cabeça, vou chegar bem, não vou chegar ruim. E aí acabou que num treino eu acabei rompendo meu ligamento e ficando quase um ano aí parado. E aí que começa, né, cara, o drama, né? Porque assim, tudo certo, né, cara? Tudo organizado, visto liberado. Vamos dizer assim, já estava quase sentindo o cheiro dos Estados Unidos, já tudo caminhando, mas é aí que Deus trabalha, né, cara? A gente consegue perceber Deus hoje, porque a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, um texto que a gente sempre usa aqui na igreja, né? Que o Senhor ele tem bons planos para nós, cara. Ele tem uns melhores sonhos para nós. É verdade. O profeta ele chega a dizer também
que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E aí Deus entra nessa situação de um jeito assim, a princípio você chorou demais, porque um sonho frustrado, a situação de você não poder viajar e desenvolver o seu talento, desenvolver o seu jogo lá na América. Para quem não sabe também, né, o Assis, ele vai para uma seleção brasileira de atletas com idade maior do que a dele, ele vai com a idade inferior, aí chega lá e arrebenta. Mano. O cara é convocado para uma seleção com a idade diferente, ele mais novo, menor, e ele foi lá e arrebentou. Então, tudo certo para você chegar lá, você já tinha um nome no Fluminense. Inclusive, a gente tem uma placa aqui. Fui eu mais um amigo que ganhamos na época, ele também pegou a seleção brasileira. É uma placa de homenagem que o Fluminense deu lá pra gente. Só eu e mais um, e tinha um outro rapaz também que é o Julinho, cara que, pô, sensacional. A gente brincava que ele foi o cara que colocou o último tijolo do Fluminense. Tanto tempo que ele tava lá jogando basquete, cara. Então, assim, né, a gente vê que temos algumas camisas, medalhas. O Assis jogou no São José, em São Paulo, não é isso? São José do Rio Preto. Como é que é o nome do time, por favor? São José do Rio Preto mesmo. São José do Rio Isso, Preto, nome da jogou cidade. no Campeonato Paulista lá no adulto, jogou no Fluminense, jogou no Tijuca aqui no Rio de Janeiro, jogou no meu Vasco da Gama. Só não joguei no Flamengo. No Flamengo não, graças a Deus. E tem essas medalhas aqui, algumas conquistas, mas assim, eu acho que a sua maior conquista pode parecer um paradoxo, né, para uma situação terrível, não pôde ir para a América, mas Jesus entrou na tua história. É verdade. E na época, quando eu estava machucado lá com o joelho, eu fiquei 3 meses, né, esperando o Fluminense resolver a situação lá da burocracia da grana. E depois eu fiquei mais uns 2 meses de cama, de muleta, né, sem andar normal, por conta do impacto que foi no meu joelho. O meu joelho inchou muito. E o médico falou assim, caraca, eu já tirei, fez pulsão, tirou várias ampolas de líquido do meu joelho, e meu joelho ainda continuava muito inchado. E aí foi que na recuperação, os acasos de Deus, né? Na época na casa tinha 14 adolescentes e jovens, né? E aí 3 deles, ou 3 ou 2 deles, faziam aula no Pinheiro Guimarães, onde que a tia da Camila dava aula e a Camila dava justamente para esses meninos. E aí foi que eu encontrei, né, a minha esposa, que hoje está grávida, né? Então, espera aí. Então, Assis, ele perde essa oportunidade de jogar na América, de realizar esse sonho. Jogar na América, faculdade, tudo certo. O sonho de qualquer atleta de basquete jogar na América, beleza, não aconteceu. Mas você ganha um troféuzão, né, mano? É verdade. Ganha uma família, ganha uma esposa. É verdade. Fala um pouco disso para nós, assim, né? Esses, como você bem disse, né? Parece um acaso, mas tudo está no controle de Deus, tudo está... É aquela situação, né? Toda a cadeia na vida de José, quando foi aproximando ele para o lugar que ele tinha, o propósito que ele tinha e o sonho que você tinha de constituir uma família. E hoje, casadão, tive a oportunidade de ir no seu casamento, ter a oportunidade assim, de ser pastor de vocês e hoje experimentar isso, essa gravidez tão esperada, o milagre que Deus fez, tanto tempo esperando isso acontecer. Não foi para a América, mas Deus te deu uma família. É verdade. Acho que não tem coisa maior do que ter uma família, né, cara? E ver o cuidado de Deus perante isso, né? E foi uma situação que eu não fui para a América, aconteceu o que aconteceu, né? De romper o ligamento, de ficar frustrado. Aí depois eu conheço minha esposa, e aí eu fiquei um tempo na casa dos meus pais, né? Aí aconteceu de ter outro adulto no Fluminense, fui jogar. Aí chegou uma época que eu falei, cara, não vou ficar aqui na Zona Sul, vou para casa dos meus pais, ficar um tempo lá com eles. E aí eu não fiquei na casa, fui com meus pais. E aí onde que entra as ferramentas, né? As pessoas que Deus usa para poder nos levar de novo para o caminho dele, que eu estava meio que revoltado por conta de ficar chateado, né, por não ter acontecido. É isso que eu queria falar contigo, né, cara? Quantas coisas que acontecem na nossa vida que parece assim,
que Deus está jogando contra nós, mano. Parece que Deus não está a favor, parece que Deus está querendo te dar um toco ali dentro do garrafão, né? Mas não é, cara. Deus ele cuida, ele estava te poupando possivelmente de alguma coisa. Até Verdade, mesmo lá na verdade. América, e aí Deus vai e faz isso. Você falou um ponto que eu pensava em todo momento. Apesar de ter ficado chateado, eu falei, cara, deve ter alguma coisa, porque a primeira vez aconteceu uma coisa que o cara mesmo, que era a gente, ele falou, cara, eu nunca vi isso acontecer, dificilmente, porque vai tudo mastigado ali pro cara, ó, só libera ele. Que o cara vai, a pessoa que estava lá nos Estados Unidos ia me ajudar na língua, ia me dar as paradas, ia ter local, ia com comida, material pago, escola paga, faculdade paga, né? E aí acontece essa fatalidade no meio do caminho, né? Só que, por outro lado, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu não tinha encontrado a minha esposa. Não tinha encontrado a minha esposa, hoje talvez não estaria aqui sentado aqui trocando essa ideia contigo. E eu fui para casa dos meus pais, cara, e tinha um amigo meu que eu cresci com ele, depois a gente foi afastado, encontrei com ele lá no Fluminense também, que era o Marquinho. E, cara, essa época, ele que me ajudava a ir para a igreja, né? Falei, cara, tô numa igreja maneira, vamos lá comigo e tal. Aí ia com ele. E aí chegando lá, pô, gostei da igreja, do pessoal, pessoal muito acolhedor. E aí foi que eu fui crescendo espiritualmente. Maturidade, isso aqui e tal. E aí já estava com a Camila. E aí eu também falava, amor, vambora, que ela também estava fraca espiritualmente. Eu falei, vambora. A gente foi caminhando junto. E aí estamos hoje na Simples, né? E é algo muito interessante que cheguei aqui na Simples e senti algo diferente, né? Um pessoal acolhedor. Cresci muito aqui e quando eu achava que tinha maturidade, eu cheguei aqui e vi, cara, eu preciso evoluir mais, mano. Preciso conhecer mais esse Deus e tal. E estamos aí com um presente de Deus hoje aí na nossa vida. E, cara, estamos na expectativa aí. Estou muito feliz, cara. Muito, muito alegre mesmo, porque eu consegui viver vários sonhos que realmente eu tinha sonhado. Sonhei em casar na igreja, ter um religioso, casar. Sonhei em ter um filho. 3 anos tentando ter um filho. E Deus nos abençoou. Graças a Deus. E tamo aí, cara. É bacana ver um cara desse tamanho se emocionando. Eu e a Natália também, a gente sabe o que é isso, porque nós também perdemos o primeiro filho, né? Muitas pessoas sabem disso. E depois nós demoramos mais algum tempo, a gente não conseguia. Eu tinha um diagnóstico de que eu nunca poderia ser pai, mas Deus, assim, ele fez um milagrão, vamos chamar assim, né? Porque existe uma promessa de Deus para as famílias de que nós vamos ter filhos, e Deus deu esse presentão para vocês, que é o José, daqui a pouco está com a gente aqui. Eu me lembro muito bem assim, daquele dia que você foi sozinho, a igreja ainda estava na minha casa, e a gente já se conhecia, mas muito pouco. Eu te A conhecia gente não assim, tinha muito contato, né? De não trocar caminhava ideia. muito junto como hoje, mas quando eu te vi entrando ali na minha casa, eu falei assim, cara, Deus vai fazer uma obra na vida desse cara. E aí, na mesma semana, você volta com a Camila, pede para tomar um café com a gente, o café começa às 4 da tarde, vai até 10 horas da noite. O que é essa igreja? Como é que é isso? Não sei o quê. Foi o maior barato. E hoje nós temos esse privilégio de tê-los aqui conosco, atuando, desenvolvendo talento, desenvolvendo dom na vida de vocês. Cara, isso tudo é Deus. E eu queria até falar para você que nos acompanha, que talvez você possa pensar que tudo acabou. Talvez você tenha um sonho. Não tem nada de errado você sonhar. Não tem nada de errado você ter um sonho de conquistar algo. Não tem nada de errado. É a vontade de Deus que nós, os seus filhos, venhamos a viver o melhor dessa terra. Isaías 1,19 vai dizer isso. Se credes e obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Não tem nada de errado. Agora, Deus, ele é soberano, né, cara? E aí, Sempre. Deus, ele é soberano e faz isso acontecer na sua vida. Te dá uma família maravilhosa. Vou mandar um abraço pro sogrão aí, pra sogra. Sogro e sogra, te amo. Aí, nossos amigos também, Wagner e Shirley, uma família que nós amamos. E hoje, você está vivendo, além da situação desse casamento maravilhoso, da casa, de já ter
vivido grandes coisas, viajou, passeou bastante. Aí você entra pelas portas da Simples Igreja, vai chegando de mansinho, hoje atuando, e aí você chega com a Camila e nos faz uma proposta, né? Faz a proposta para mim, para a Natália, de desenvolver um trabalho com os jovens e com adolescentes, que é o nosso Action. Então, assim, você ganha uma família, um filho biológico, o José que está chegando aí, mas aí é muito engraçado, né? Porque antes de ter o José como filho biológico, você ganha uma porção de outros filhos, né? Verdade, Como é que verdade. funciona isso? Esse Deus empurrando você e a Camila para desenvolver esse ministério de liderança junto com o Hugo e a Anne, a Lê, e vocês aqui na frente desse trabalho com os jovens do Action. Queria que você falasse um pouco disso. O José está para chegar, mas já tem uma porção de filhos espirituais. É verdade. É aquilo, né, Rodrigo? Propósito, né, cara? Propósito de Deus. Quando eu estava morando com a minha tia, cara, tinha uma irmã, não uma irmãzinha específica, mas já umas 2, 3 irmãs já falavam assim, cara, você vai ser pastor. E eu ficava assim, quê? Você pastor o quê? Tá doido? Quero não. E assim, eu achava que eu tinha que se preparar para algo maior, né? Falar, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo ainda, tenho que melhorar um monte de coisa. Então, e eu não queria me apresentar desse jeito a Deus. Então, eu sempre queria ser Deus na minha vida, querendo fazer algo que eu não ia conseguir, né? Eu tinha que ter Deus na minha vida para Deus me capacitar, né? Me ajudar a capacitar a ser melhor. E aí também, antes de vir para Simples, né? A gente estava numa outra igreja e a gente tinha feito o curso de casados e tal, de noivos também. A gente sempre gostou de cuidar de pessoas, né? E eu gosto muito de cuidar de pessoas e ajudá-las a desenvolverem e melhorar. A gente vai passando alguma situação, assim, as pessoas chegam lá pra gente, conversam, eu falo, cara, faz isso, faz aquilo, na Bíblia manda fazer isso. E tentando sempre ajudar as pessoas. E aí tinha uma irmã, né, até virou falou, acho que não sei se foi pra minha sogra, se falou pra Camila diretamente, acho que foi pra gente, e nós dois estávamos juntos, falou que via a gente cuidando de jovens, né? E onde a gente estava, a gente falou assim, cara, como que vai ser isso, né? Porque a gente era só membro da outra igreja, a gente não estava em nenhum trabalho, né, na igreja diretamente. E aí ficou nessa, a gente, cara, recebeu essa palavra e ficamos meio que tipo, né? Segurou, né? Guardou. Amém, seguramos. E aí viemos para Simples, né? Fomos muito bem recebidos aqui e gostamos muito do ambiente, das pessoas, daquele ambiente que a gente ficava na sua casa, né? Aquele ambiente apertadinho, mas pessoas ali fluindo, o Espírito Santo ali, Deus ali conosco. E hoje nós estamos aqui também no nosso templo hoje, né? Também acontecem as mesmas coisas. Engraçado que só mudou o local e isso mostra a realidade de hoje que nós estamos passando do coronavírus, né? Que a igreja somos nós, né? Não é um espaço físico, né? E o fluido do Espírito Santo continua a mesma coisa, só crescendo e crescendo e crescendo. E a gente acontece como você falou, a Camila virou para a Natália, viu a necessidade, ela conversou comigo, e a gente abraçou essa causa dos jovens. E estamos aí, tentando cada dia mais trazer algo novo, tentando edificar a vida deles, ensinar eles a andar perante a palavra de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus pensa da gente, e tentando evoluir eles espiritualmente, que eles possam caminhar e reproduzir essa palavra para outros jovens, né? Que isso é o principal, né? Deles evoluírem, não guardar só para eles a informação e multiplicar essa informação, né? E que as pessoas possam ver na vida deles Deus fazendo e conhecendo o amor de Deus que tem por nós. E é isso aí que nós estamos fazendo. Assis, fala um pouco do Action. O que é o Action? Como que acontece? Faz aí uma propaganda do Action para os nossos jovens e para você talvez que esteja nos assistindo e tem um filho, uma filha jovem e está preocupado, não sabe o que fazer. O Action tem uma dinâmica de culto um pouco diferente. Nós batemos um bom papo, nós apresentamos realidades do dia a dia, dificuldades que jovens enfrentam nas faculdades. Nós aqui forçamos uma barra no bom sentido para a galera cair dentro dos estudos, mas sempre guardar Cristo no coração. Qual é a visão do Action para os jovens? Fala um pouco para nós. A nossa visão do Action, como eu estava falando, é a gente incentivar, ensinar as pessoas
que tem muito jovem que às vezes não sabe a história de Jesus, não sabe o que Jesus veio fazer aqui, não sabe que Jesus foi crucificado. Então a gente tenta passar isso como se fosse o beabá, né, do evangelho, passar para eles, incentivar eles a serem pessoas não só dentro da igreja, né, ser fora também, de poder falar uma palavra para um amigo quando acontecer alguma coisa, de orar, ter esse relacionamento com Deus fora da igreja, porque fora da igreja aqui a gente fica 1h30 aqui no culto do jovem, né? Então 1h30 não pode ser resumido só aqui dentro, né? Tem que ir adicionando horas com Deus, e para que eles possam também ser pessoas que influenciem o lugar que eles estão. E aí a gente está trabalhando, a gente faz um trabalho um pouco diferenciado, mas nada distante do que é feito nos nossos cultos normais, que o nosso pastor, você vê que ele tem um pouco mais de idade do que eu, uns 3 anos, 4 anos, e 5 anos. Pouco mais, né? 6 anos por aí. Mas ele é um cara muito jovial. Tá aumentando, né? E aí, cara, então tipo, tem jovem que só vem do culto jovem. Então a gente tenta sempre estar... A gente sempre estamos preparados para poder dar uma palavra, uma instrução. A gente sempre traz aqui, tem eu, o Hugo, a Anne, a Camila e a Lê. Estamos sempre aqui trazendo uma palavra aqui na frente. Cara, eu vejo que pessoas estão sendo trabalhadas, estão ficando mais maduras a respeito de Deus. Espiritualmente, né, cara? Podendo saber escolher o que isso é para mim, isso não é para mim, eu não quero. Então, deixa isso para lá, as coisas do mundo para lá. Cara, quando eles vieram para nós e fazendo essa proposta do Action, eu confesso que eu ficava muito preocupado, porque é uma necessidade que a igreja tem. Eu não tinha condições de desenvolver naquele momento, né, Natália? E eles foram assim um desafogo para nós. Então eles estão aí tocando o Action e nós temos uma proposta para o nosso bairro. A Simples Igreja está inserida no Jardim América. Muitas pessoas falam: poxa, Jardim América, por que você não leva essa igreja para o Vista Alegre, para outros bairros, para a Vila da Penha? Eu falo: não. O que Deus gerou no meu coração, no coração da Natália, que a nossa igreja é uma igreja para o Jardim América. E nós temos uma abordagem diferente nos nossos cultos de quarta-feira, no culto de domingo. Existe uma abordagem diferente. E para o Action é uma outra abordagem também. Nós temos algumas coisas que você só vai saber quando você vier aqui na Simples. Isso aí, isso aí. Mas assim, o Action é muito interessante, porque muitas pessoas, às vezes, Assis, as pessoas ficam assim: poxa, igreja é tudo igual. Cara, igreja não é tudo igual. Deus, ele tem uma maneira diferente de falar com os seus filhos. Ele é um Deus dinâmico, e a Bíblia vai falar sobre a sua multiforme sabedoria. E nós temos uma intenção para o Jardim América, que é de pregar um Cristo vivo, um Jesus vivo, que é amigo, que faz questão de participar do nosso dia a dia e de não pregar uma religião, né, cara? É verdade, é o que nos prende às vezes, né? Justamente. E eu me lembro do dia que nós fizemos aqui a primeira reunião do Action, uma placa que vocês confeccionaram aqui, e estava assim: nos perdoem se a religião te machucou ou se a religião te afastou de Deus. E Sim. essa é a nossa proposta com o Action, que é de atrair os jovens. Então você jovem, você papai, mamãe que tem um filho jovem, uma filha jovem, olha, fique antenado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Simples Igreja Oficial, no nosso canal do YouTube, Simples Igreja, no Facebook também. Fique ligado aí também no Instagram do Action. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados, como eu sou. Eu sou muito edificado através da vida deles. Eu, se eu não me engano, eu só deixei de estar aqui em um culto Action, e toda vez que eu venho eu fico assim, tipo pai babão, né? Eu fico: caramba, eles que fizeram, que bacana, muito bom. Assis, nosso papo está chegando ao fim. Eu queria dizer para você, meu camarada, que a sua história é mais impactante do que um título, cara, da NBA. Para a minha vida, cara, você é uma bênção. Acredito que para a sua família também. A sua história é tremenda. Apesar de você não ter ido jogar na América, nós aqui somos privilegiados de você estar aqui conosco. Valeu.
Você é um cara incrível, teu coração é maior do que você tem quase 2 metros de altura. Você vai ser um super pai. Pô, cara, você vai ser uma bênção para o seu filho. E eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas. Nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos enfrentando um tempo difícil. E eu tenho falado com algumas pessoas mais próximas de mim que as pessoas estão sofrendo mais de medo, de angústia, do que mesmo com a própria pandemia. É terrível, essa doença é maldita mesmo, mas as pessoas estão sendo assoladas por um espírito de angústia, de medo. Eu queria que você falasse para os jovens uma palavra, que você liberasse uma palavra profética para essas pessoas. Amém? Amém. Primeiramente, Rodrigo, eu queria só agradecer também desde a primeira vez que nós chegamos lá na Simples, ter recebido a gente, não só você, mas como o Bruno, a Érica, são as pessoas que estão de frente desse trabalho, né? A Natália. E, cara, e você nos deu uma oportunidade de servir a Deus, coisa que nós estávamos querendo já há muito tempo, de alguma forma, e dentro daquilo que a gente tinha ali para oferecer de mão de obra, a gente ofereceu, você prontamente aceitou, você viu que a gente queria mesmo ajudar na obra, não queria nada tipo para engrandecer a gente, né, a pessoa em si. E, cara, muito obrigado por sua fidelidade, ser nosso amigo, por estar conosco, né, durante esse tempo que a gente estava tentando ter o José, né? Estava quase 3 anos tentando, e trocamos uma ideia com você, com a Natália, você contou a sua história, né? Que tinha dificuldade para poder ter filhos, e Deus abençoou. Soltou uma palavra profética que você tem que escutar o choro da criança sem ter a criança, e realmente foi isso que aconteceu com a gente ficou muito feliz. E, cara, o que eu tenho para dizer, né? Esse tempo que nós estamos passando, Salmo 116, né? Se eu não me engano, que é o 2, que ele fala sobre o que darei eu ao Senhor, aos benefícios que Ele tem nos dado, né? Essa palavra, quando eu li a primeira vez, me fez repensar, né? Hoje nós estamos num tempo de coronavírus, que pessoas estão respirando por aparelhos, né? Às vezes pessoas não estão conseguindo andar, tem que ter uma locomoção com uma cadeira de rodas. Então, cara, olha a sua situação. Tem pessoas que não têm casa, não tem uma cama para deitar, não tem uma água gelada para beber. Tem pessoas que não têm um banheiro. Então, cara, se você tem essas coisas, Deus está na sua vida, Deus está contigo. Então, acredite nisso, acredite em Deus, acredite na palavra dele, que é a melhor coisa. Tenha fé, fortaleça sua fé. Estou fazendo falei para você que estou fazendo uma série de vídeos lá. E uma das coisas que eu estava lendo ontem, que Deus me tocou, foi sobre fortalecer a fé. Mantenha um relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Aproveite esse momento que você está um pouco mais em casa. Pegue a Bíblia. Separe um tempo. O Gão falou aqui num culto aqui sobre tempo de qualidade. Coisa que o nosso pastor sempre tem falado conosco. Ter um tempo de qualidade. Seja intencional. Separe um tempo com Deus. Tenha relacionamento com Ele. Ele é uma pessoa. Ele vai estar aqui contigo. Ele gosta de conversar com você. Então, acho que uma coisa melhor do que esse tempo de quarentena, se a gente não tem o relacionamento com Deus, aí essas coisas de preocupação, medo, começam a entrar no nosso coração, e não é isso que Deus tem para nós. Entendeu? Assis, vou fazer um momento contigo aqui vou passar essa bola para você. Você vai responder de primeira. Vai fazer uma cesta de 3 pontos. Tá. Beleza? Tá bom. Vou jogar essa bola para você, vou te dar um bom passe. Tá. E aí você vai falar de primeira. Jesus é o que na sua vida? Jesus é tudo. Tudo. Tudo que eu preciso fazer, eu peço instrução a Ele. Quando eu fiquei sabendo do José, eu fiquei um pouco nervoso. Feliz, mas nervoso, né? Porque é uma pessoa, né? Tu vai ter que cuidar de uma pessoa. Então, Deus é tudo para mim, graças a Deus. Eu tenho essa consciência e consegui essa consciência através da sua vida, do que Deus tem falado para você e tu tem passado para nós essas instruções, e eu tendo essa consciência que Deus é tudo. Deus tem que ser o primeiro lugar de nós, para que a gente possa cuidar de outras pessoas. Assis, muito obrigado. Deus continue abençoando.
Deus abençoe a Camila, Deus Obrigado, abençoe Rodrigo. o José e para você que nos acompanha. A nossa vida é como um jogo de basquete, um jogo de futebol, mas vou usar aqui a figura do Assis falando sobre basquete. A nossa vida é um jogo. Às vezes você está na quadra ali da vida e você está com tudo certo para arremessar aquela bola e matar uma bola de 3 pontos e ganhar um campeonato. Mas existem coisas que fogem do nosso controle. E a gente pode perder alguma situação na nossa vida, podemos passar por alguns desconfortos na vida, mas não significa que nós perdemos o campeonato. Nós perdemos um jogo, nós perdemos uma batalha, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele muda o histórico, Ele muda a história da nossa vida, Ele muda tudo e Ele, transforma, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja dentro de casa, angustiado, triste, sem expectativa, sem perspectiva. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. 2020 não acabou, não é essa pandemia, não tem situação alguma que possa colocar um ponto final na sua história. Deus, ele continua sendo Deus. Deus não está assustado com o que nós estamos enfrentando. Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Vem coisa boa por aí. Recebe essa palavra no seu espírito. Fique ligado, porque 2020 vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2020 vai ser um ano que Deus vai virar a chave, vai mudar muitas coisas. E você vai virar esse placar da sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra sobre você. Receba em nome de Jesus. Muito obrigado porque você está conosco. Obrigado. E vamos multiplicar essa palavra. Vamos fazer essa mensagem ser conhecida nos 4 cantos desse mundo. Deus abençoe a sua vida. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.